do Palmeiras, do jeito que tá a administração dos outros clubes? Dificilmente. Vamos lá, Internacional, ganha. Não. Grêmio, ganha. Vamos lá, Corinthians ganha. Ô, craque. Santos ganha, São Paulo ganha. Não, já não tem vencido, né? Já não você tem tira isso. de 17 É. do Corinthians, 2017, que foi um ponto Já- fora já da não curva. tem, já Graças não- a você, inclusive. De 17 pra cá, você pega 18. Palmeiras. 19, 20, 21. Só o Galo e o Botafogo ganharam um ponto. O Botafogo ganhou um brasileiro e o Atlético Galo Mineiro. ganhou um brasileiro. Pronto, Senão, acabou. Senão é O só São Palmeiras Paulo e ganhou a Flamengo. Copa do Brasil. São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Só. Os dois não vão ganhar a Copa do Brasil esse ano, porque estão... Eu sou, pra mim, o maior centroavante que tem no futebol brasileiro. Meteu 3 ontem. Fez gol de elástico ontem, Tá Alá Rivelino. Alá Rivelino, meu irmão. O que falar do Palmeiras e do Flamengo? Craque, enquanto os clubes brasileiros, a maioria deles estiver preocupado com o poder, quem dirige, essa é a realidade, o clube não tem E administrar mal os E clubes como administrar- administram, Porque né? assim, ó, quando o Bandeira chega, ele usa uma frase: hoje a gente briga pra cair, mas daqui a pouco a gente vai brigar por título. Então, qual foi o 3 gestões dirigente? do Eduardo Bandeira. Qual foi o dirigente que você viu escutar isso? Ninguém Da falou boca isso. dele? Não, porque eles estão preocupados com o poder. Paulo Nobre falou, talvez, né? Quando ele assumiu. É, e Paulo ele Nobre chegou falou, aqui- Não é, foi, Ricardinho? é. Paulo Nobre, antes de investir... Antes ele falou, não, preciso pagar o telefone. Preciso isso. pagar a luz. Preciso pagar a conta de luz. E quais os dois melhores clubes do Brasil? Palmeiras, hoje? Palmeiras e Flamengo. Porque tiveram humildade. Humildade de jogar com jogadores E que não administraram tinham- bem o dinheiro, né? E não tinha, por muito tempo, não tinha jogadores que não tinham condições de vestir a camisa do time. Agora, você vai ver o Flamengo hoje pagando 25 milhões de euros de jogador, 19 milhões de euros de jogador. E jogadores que chegam para Pô, o jogar. Palmeiras pagou 150 milhões do Vitor Roque. 150 milhões do Paulinho, machucado. Não é sorte. É mole, 300 milhões. Não é só. É Você boa acha que o Corinthians administração. vai ganhar? É- A Copa do Brasil eu até penso, até acho que pode. Você administra Mas brasileiro bem o clube, esquece. Esquece. Libertadores esquece. Não vai ter mais. Vai ser Bayern. É só ver o Bayern. Acho que dos 12 títulos, eu acho que o Bayern ganhou 11. Perdeu pro Bayern Leverkusen agora É isso mesmo. do menino que foi pro... Xavi Alonso. O Xabi Alonso que foi pro Real Madrid. Quesada, alguém pode, desses 18 clubes, Pode. fazer quem? Corinthians. Por quê? É Corinthians. Puxa Se não saco roubarem você. mais, Aí é. Se quebrarem Ninguém o faz o que o Flamengo cartão faz não, corporativo, rapaz. Se organizarem as finanças, em 4, 5 anos, Corinthians briga e briga forte com os dois. Acho que o São Paulo- acho que o São Paulo também. 5 anos. É São 4, Acho que o São Paulo também. É que acho que o o São Paulo- São Paulo é forte, ele produz muito dinheiro, mas ele não produz o dinheiro que o Corinthians produz. Não tá. E tem mas uma o São dívida Paulo- altíssima Não, tudo para bem. ser Eu tô falando solucionada. pra pagar. Se o São Paulo e o Corinthians se Penso que sim. reestruturar, o São Paulo briga pra ganhar títulos também. Penso que sim. Porque você para pra pensar, craque, o Corinthians nesse É boa, como é que chama o cara? papo. BAP. Pô, esse cara veio, ele foi não, ele é melhor do que os caras que tava, Quesada. Ele pegou um grande projeto e está melhorando aos poucos, né? Neto, eu acho que há uma luz no fim do túnel. Eu acho que o Stabile tem 3 frentes importantes. A primeira é entender o dinheiro que o clube tem nesse momento e na próxima temporada. Aquilo que a gente estava conversando lá no café, não é? Que isso, velho. Que gol, hein? Não tem a narração Saber- desse gol aí, não? Saber... Pode falar, Quesada. Pode falar, filho. Golaço. Saber se dá para continuar com o Memphis Depay ou não, entendeu? A gente vai gastar. Muito bem. Imediatamente após a goleada histórica de ontem, né, a maior da história dos pontos corridos, o Felipe Luiz já teve a preocupação de conter essa euforia da torcida do Flamengo, porque essa euforia, embora seja bacana aí nas ruas e tudo mais, o Flamengo tirando onda, se vocês lembram, recentemente ela já jogou contra essa euforia. Por exemplo, depois da vitória por 1-0 em cima do Internacional no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores aqui no Maracanã, muita gente, assim que o juiz apitou lá no Maracanã, eu estava lá, muita gente ali na torcida vaiou o time, mesmo tendo vencido o jogo. Então, o Felipe Luiz, ele imediatamente já está com essa preocupação meio que de conscientizar o torcedor para que ele não vá a todos os jogos achando que vai ter uma goleada histórica. E que, às vezes, os jogos vão ser mais difíceis, o importante é estar vencendo, porque aconteceu essa situação. Você tem, Fred Rincon. O Rincon também foi um jogador de grande impacto. O Rincon chegava no Paulo. O Rincon. Rincon O Rincon chegava. andava no Paulo. O né? Rincon Jogava, né? com ai. Mas seguramente o Arrasca está entre os mais. Ele é titular desse time e está entre os mais. Seguramente.
Como é que tá a renovação de contrato do Arrascaeta? Não sei te responder. A beleza, final de contrato também ajuda um monte. Ou vou te Mas não falar é o uma caso, coisa. não. Ele se preparou Não, se preparou, fisicamente, ele tava bem. Ele tá fino, ele tá dando tiro pro lado. Luizito Soares, uma temporada só, mal que ele fez também no Grêmio. verdade. Essa seleção é muito boa dos estrangeiros Cara, que por aqui passaram. verdade. Essa é uma brincadeira de fim de contrato do Arrascaeta é legal. O Flamengo precisa renovar logo. Ele é um jogador para muito tempo, acho que ainda rende muito. Agora, o funcionamento do time ajuda, né? Ah, lógico, lógico. O entorno dele é você absurdo. joga, Paulo, joga, O em entorno time, joga dele- em time bom. É. Você fica bom também. Então, não, Agora, joga em time ele mais bom, ou você menos, joga no você- time mais ou menos, ele dá a bola e o cara... Sabe o que eu ia falar? Que aqueles programas de fim de ano, que tem pouca coisa acontecendo, a gente faz a seleção dos estrangeiros, mas agora não tem mais pouca coisa acontecendo, que dia 21 acaba a temporada, tem Copa do Brasil, não tem mais período sem nada acontecendo no Brasil. Então, Não vamos ter esse acho que tempo. a seleção não vai dar pra fazer. Entre Natal e Ano Novo. Só. Isso, Vai ter um recesso, no tem um recesso. seleção do dia 24. Não faz no ano novo que eu tô de recesso. Eu te ligo, você feita por vídeo. Ah, mas o Brasileirão acaba antes. Ó, vamos falar do que o Samuel Lino, formado na base do Flamengo, fez ontem, o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo, e vi gente comentando o seguinte: se esse jogo é antes da convocação, será que podia colocar um asterisco na cabeça do Ancelotti ou tá cedo ainda para falar disso? Porque o jogo dele de ontem é muito forte, cara. Eu acho, Zé, que a gente tem que enaltecer a atuação dele, que foi ótima, né? Decisiva, aliás, até pelas assistências e pelos gols, talvez ele tenha sido o melhor. Né? É difícil você colocar o melhor em campo ontem, mas porque o todo jogou muito bem, né? O conjunto, muitos jogadores que não fizeram gols jogaram bem. O Pedro fez 3 gols, né? Então é artilheiro, enfim. Mas eu acho assim, a análise tem que ser, lógico, baseada no jogo de ontem, mas com equilíbrio, porque independentemente dele ter jogado bem ontem, eu acho que tem alguns jogadores à frente dele em termos de seleção nesse momento. Lógico que daqui a um mês, daqui a 2 meses, a gente vai fazer uma outra análise, na outra convocação. Né? A gente não pode se empolgar simplesmente porque foi uma noite diferente dele e merecidamente e reconhecidamente, né? Produtiva. Da gente falar, não, ele poderia ou deveria estar na seleção. Acho que ele está chegando agora, ele está produzindo bem, até pelo valor que ele veio contratado, e para isso mesmo, para poder entregar com qualidade, porque ele tem qualidade, ele tem uma característica boa, mas eu acho que nesse momento tem alguns jogadores à frente dele em termos de seleção, a gente tem que esperar mais um pouquinho. Eu também acho. E tem que ter uma sequência não, também. Eu também acho que tem, é só porque a atuação dele ontem foi muito forte, né? Você fecharia o meio-campo dos gringos com Rincon, Arias e Arrascaeta? Pode ser? Nossa, que meio campo, hein? Fecharia. Fecharia. Rincon campeão do mundo com o Corinthians, Arias campeão da América com o Fluminense e Arrascaeta campeão de tudo com o no Flamengo. Flamengo. Pode ser esse Pode ser. meio-campo aí? Poxa. Tá de acordo? Sem espaço para Petkovic, né? Pet, não dá pra ver esse meio-campo. não. Imagina se o Pet tá aqui. É? Ah, bota o Arias na ponta e deixa o Pet no meio. Tô tentando deixar de fora o Pet, que também tem um lugarzinho importante nessa lista Mas tá aí. deixando Bem de importante. fora para provocar ele? Por ter vontade de provocar. Se a gente não vai pra provocar o Pet, logo. Tá bom, bom, aí Saudade, sim, aí cara, sim. Saudade de zoar o Pet. Ele ia falar assim, é melhor ser surdo. Ó, o Felipe Luiz foi perguntado sobre se haveria chegadas. Mais ainda, cara. Aí, ó, se chegar mais gente, fecha. E ele falou sobre saídas. Que ele espera são saídas do atual elenco rubro-negro. Dá uma olhada nesse trecho da entrevista de ontem. Tem que jogar um pouco. Bom, sobre contratações e saídas, eventuais saídas é assunto da diretoria, né? É o clube que monta o elenco para que eu possa tirar a máxima performance deles. Eu acredito que não deve haver mais entradas, mas sim possivelmente saídas nesse grupo, né? E vamos ver o que vai acontecer, mas eu não tenho nenhuma dúvida que está muito forte. Esse elenco está muito forte e, como eu falei na pergunta anterior, a chegada de novos jogadores cria essa concorrência interna e eleva muito o nível de jogadores até que não estavam num grande momento e estão crescendo junto, né? Isso é o melhor. Eu acho que a janela do Flamengo, tenho certeza que a janela que nós fizemos foi extraordinária. Foram contratações pontuais que identificávamos que necessitávamos melhorar e elevar ainda mais o nível. E a gente vê
essa qualidade dentro do campo, né? Agora, vou dar um trecho do Felipe falando sobre o Saúl. Aliás, os dois volantes do Flamengo são estrangeiros, porque o Jorginho nasceu no Brasil, mas no futebol ele é italiano. E com a chegada do Saúl, eles formam uma dupla que está cada vez mais entrosada. E o Felipe falou ontem sobre como ele enxerga a utilização do Saúl nesse meio campo do Flamengo. Dá uma olhada. Nos últimos jogos, a gente viu uma dupla de volante que tem saltado os olhos do torcedor, que é o Jorginho e o Saúl. Os dois estão muito bem no meio-campo. E recentemente você tinha falado que inicialmente o Saúl tinha vindo para aquela posição ali mais ou menos que jogava o Gerson, que você enxergava ele ali, e que, claro, ele também poderia jogar como volante. Eu queria saber se você mudou de opinião, se agora você enxerga ele mais como um volante, essa dupla que ganhou uma sequência de jogos, se não me engano, 3 jogos seguidos juntas. E aí, ok, tem o retorno do Pulgar, mas se você enxerga o Saúl já mais nessa posição como volante, ou se a tua ideia depois é arrastá-lo ali para a ponta ali. Como eu falei, o Saúl é um desses jogadores que podem fazer várias posições. Igual era o Gerson, né, que também jogava de volante, podia jogar mais adiantado. As circunstâncias que aconteceram com lesões, com cartões e com a falta, né, de alguns jogadores, como a lesão do Eric, o próprio Alan teve uma lesão, o Nico, me fez pensar em trazer ali também, principalmente, pelo momento do Plata e do Luiz Araújo, onde estão cada vez melhor os dois. O Plata está num momento extraordinário também. E eu sei que o Saúl tem muito mais para dar naquela posição mais adiantado, mas verdade que deixou essa dupla de volantes que você citou, Saúl e Jorginho, deixaram um bom sabor desde o primeiro jogo e cada vez mais estão mais entrosados, porque eu acredito muito nessa relação, como eles se entendem dentro do campo, como eles se procuram, e eles estão se procurando cada vez mais, estão se entendendo, se complementando e fazendo as coberturas necessárias, tanto com bola como sem bola, onde estão muito bem compenetrados e é isso, mais concorrência e melhor para mim. Mas essa qualidade que faz com que o Saúl possa jogar mais lá na frente ajuda a explicar por que ele é tão bom volante, né? Porque com a bola no pé dele, cara, o jogo clareia. Dele e do Jorginho. É uma diferença. Eu vou falar para você que é lógico que eles jogaram poucos jogos juntos, né? Até então, né? E não só pelo jogo de ontem, né? Mas é um diferencial do Flamengo. É um diferencial do Flamengo em relação a várias outras equipes. Porque você ter 2 jogadores que têm uma capacidade de posicionamento e de entendimento do jogo, porque não é só posicionamento. Às vezes o treinador fala, ó, quero que você jogue na frente da defesa, faça um triângulo com os 2 zagueiros, sabe que ele fecha ali e tal, o cara exerce. Mas a leitura, você vê que tanto o Saúl quanto o Jorginho, além de bons jogadores tecnicamente, eles têm uma leitura de posicionamento. E isso faz com que com a bola o time ganhe muito, porque você viu que o Saúl na roubada de bola ele já colocou na Arrascaeta de primeira, isso é condição técnica, é dele. O Jorginho, ele é o cara que inicia todas as jogadas do Flamengo, todas. Ela começa com os 2 zagueiros, tem que passar pelo pé dele. Dele vai pro Saúl, pro Arrascaeta, mas ele carimba todas as jogadas, inevitavelmente. E ele tem essa capacidade. Então, os laterais jogam, né, com liberdade. O extremo joga com liberdade, a bola chega no Arrascaeta numa condição, às vezes, que o marcador bobeou. Então, assim, esses 2 jogadores, não sei se eles vão ter muita continuidade, né? Acho que vão, pelo que eles vão entregar. Mas são 2 jogadores que são diferenciais hoje pela característica e por aquilo que eles têm apresentado no Flamengo. André, só rapidinho aqui, ó, o Caio Mota, nosso amigo aqui da casa, manda pra gente aqui do Arrascaeta. São 517 jogos no futebol brasileiro, 138 gols, 138 assistências e 18 títulos. Não, se você pensar... É absurdo isso. Na longevidade, da excelência do Arrascaeta aqui no Brasil, talvez ele seja mesmo um estrangeiro de maior impacto. Absurdo. Os números não mentem. Talvez ele seja. Acho que estrangeiros maiores no futebol mundial já jogaram aqui. Luizito Soares, o próprio Fred Rincon. Mas se você pegar a passagem dele, o impacto que ele tem nas conquistas do Cruzeiro e do Flamengo, talvez ele seja o estrangeiro de maior impacto mesmo
a já passar aqui no futebol A brasileiro. discussão é boa, sim. O Ricardinho está falando sobre saída de bola do Flamengo, né? O Paulo Nunes, que passou a vida marcando zagueiros, deve ter essa situação várias vezes na carreira dele, né? Você deixa aquele cara sair, que a gente pressiona a saída do lado, porque eles saem mal com aquele jogador. exato. É o Flamengo. Pessoal, a gente viu aí, né, o Neto, né, se rendendo, o Rizek. Ricardinho foi perfeito na visão. Ricardinho, ele foi técnico e foi observador. É dessa mesma forma que o Flamengo se comporta. O Flamengo, ele é avassalador. Ele dá espaço para o adversário pensa que vai ter espaço, como foi o caso do Vitória ontem, como estava 2-0. No segundo tempo, o Vitória achou que poderia ir para cima, porque ele fez 2-0 no primeiro tempo e não fez mais gols. Só que no segundo tempo, o Vitória tentou fazer a bobagem de buscar um espaço para atacar, meu irmão. Aí focou no Flamengo. O Flamengo é o boxeador nato. O Flamengo é o meio éter, né, do boxe. É o Flamengo hoje no futebol. Meu amigo, um espaço é crucial. Mão entra, nocaute. Flamengo é o seguinte, vou resumir o Flamengo em poucas palavras. É um boxeador nato que o mínimo espaço ele encaixa um golpe em diagonal e já sai entendeu? Já sai já do ângulo de alcance do adversário. É isso que acontece. Pô, esses 8-0 aí é só um reflexo de que já vinha acontecendo. 6-0 no Juventude, 6-1 no Juventude, foi 2-0. Foi três sapatadas no Internacional. O Internacional não é um time fraco. O Internacional é um time de meio de tabela pra cima. Time que sempre tá disputando Libertadores. Esse jogo de ontem aí só foi um acaso, porque o Vitória nunca, não sei qual o mais louco repórter que iria acreditar que o Vitória iria dar trabalho ao Flamengo, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus, no Barradão foi 2-1, o Flamengo tava começando de temporada, o time ainda não estava entrosado, não tinha esse reforço que tem hoje. Hoje o time está encaixado. Já está encaixado. O Felipe Luiz já tem a base dele. Jorginho, Saul, Samuelino, Varela, para mim, no momento, está se mostrando mais jogador um pouco do que o na minha visão, né? Do que o Emerson Royal. Mas Emerson Royal também pode ser titular tranquilamente. Titular também, veio para ser titular, né? Cara, e o Pedro? Pedro, eu não sei qual é o problema dos treinadores com o Pedro. Da seleção principalmente. O Pedro é craque de bola. Para mim, o Pedro é craque de bola. Pedro, para mim, é titular em qualquer time do Brasil. Eu boto até do exterior aí. Cara, você bota Pedro aí. Quer ver? Não vou na Real Madrid e Barcelona também, não. Pera aí. Deixa eu ver. Um Arsenal da vida. Ele joga de titular, velho. Cara, eu tô falando de fazer gol, de entender dentro da área, velho. Não à toa que o Romário fez 1.040, foi 1.140 gols. Ele fala que Pedro tem que ser o atacante da seleção. Ele já falou em reportagem pro Chala Podcast. O Pedro é um dos maiores atacantes, mas o Ancelotti decidiu não levar, beleza? Isso aí o Neto já falou no começo sobre isso também, né? Você viu aí. Então é isso aí, pessoal. Pessoal, por hoje é só. Chega por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Segura o seu dedo no like, se inscreva no canal. Compartilha suas opiniões nos comentários, beleza? Obrigado pela companhia de vocês. Quem chegou até aqui, muito obrigado. Se cuidem e até mais.